Abençoados, tivemos aqui um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Os nossos técnicos aqui já resolveram e a palavra continua correndo e sendo glorificada. Então, vamos aqui tratar aqui de um assunto bem importante, que é formando Cristo em vós. Essa é a mensagem de hoje, a palavra que o nosso Pai colocou aqui no nosso coração, e vamos aqui compartilhar com os abençoados. Mas primeiro eu gostaria de te falar que aqui nós não temos aqui revelação. O nosso pastor aqui se chama Cristo Jesus. A palavra é dele, foi tudo dele para ele. Nós apenas imitamos o que está escrito nas cartas do apóstolo Paulo. Então vamos ver aqui. Formando Cristo em vós. Cristo na mente, no conhecimento. Conhecimento da graça de Deus. Formando Cristo em vós. Gálatas capítulo 4, no versículo 16. Gostaria aqui de ler com a amada de Cristo, que está nos acompanhando. Diz assim, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Fiz-me, palavras do apóstolo Paulo, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem separar vocês de mim, para que vocês tenham zelo por eles. Versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E o versículo 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Estou perplexo a vosso respeito. Abençoados, veja bem, esse aqui que nós acabamos de ler é um trecho de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja formada por ele, as igrejas da Galácia. Essas igrejas entendiam o evangelho da graça. Eles sabiam que eram abençoados, eles sabiam que eram santos, eles conheciam a verdadeira posição deles perante Cristo. Eles sabiam que o diabo já havia sido destruído. Eles entendiam que o nome desses membros estavam escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Eles eram uma igreja formada unicamente pelo apóstolo Paulo. E num certo momento que o apóstolo Paulo precisou se retirar, precisou sair, se tornou ausente, os outros apóstolos, Pedro, Tiago e João, entraram nessa igreja com a doutrina da lei de Moisés. Os outros apóstolos aproveitaram que Paulo não estava presente, aproveitaram que a graça não estava sendo pregada naquele momento, porque o apóstolo Paulo havia saído, então chegaram Pedro, Tiago e João e começaram a ensinar. Deus te abençoe, começaram a ensinar batismo nas águas, começaram a ensinar jejum, toda aquela prática da circuncisão, eles trouxeram de volta. Aí então Paulo escreve essa carta à igreja da Galácia, no capítulo 4, no versículo 16 até o versículo 20, que nós lemos aqui. Vamos aqui ler mais uma vez. No versículo 16, ele disse: fiz-me por acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Qual era a verdade que o apóstolo Paulo ensinava? O apóstolo Paulo, ele só ensinava a graça, o evangelho que ele recebeu lá no paraíso. Ele foi levado por Deus lá no terceiro céu e lá ele recebeu do próprio Deus a revelação da graça. E era esse evangelho que ele estava formando a igreja da Galácia. Foi com esse evangelho que ele formou aquela igreja. Aqueles abençoados não aprenderam outra coisa do apóstolo Paulo, a não ser a graça de Deus. E no versículo 17, ele diz assim: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem separar-vos de mim para que vocês tenham zelos por eles. Agora, eles, quem é que ele está falando? Aqueles que levaram
a palavra da circuncisão para dentro da igreja, da Galácia. Pedro, Tiago e João, os apóstolos da circuncisão. É desses que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eles têm zelo por vós. Eles são Pedro, Tiago e João. Escrevendo lá a Tito, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que há muitos enganadores, principalmente os da circuncisão. Pedro, Tiago e João. Não é que nós não gostamos desses apóstolos, não é isso. Mas é que o apóstolo Paulo os identifica, dizendo que eles ensinaram circuncisão. E circuncisão para nós não serve, não forma a nossa mente. E no versículo 17, eles ainda dizem o seguinte, que eles têm um zelo que não convém. Não convém por quê? Porque é um zelo com obrigação. É um zelo que só traz obrigação. A circuncisão era um pacto de obrigação. Deixa eu aqui te dar um exemplo. Como que funcionava isso? Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era uma obrigação da lei. Uma obrigação da lei. E toda igreja que prega dízimo está obrigando. Porque não era dado como voluntariamente. Está escrito lá que o dízimo era cobrado, era tomado por força da lei. Esse era o zelo que trazia esses apóstolos. Pedro, Tiago e João. Obrigava. E agora, qual é o zelo que é dado pela graça de Deus? Qual foi o zelo que foi ensinado por Paulo àquela igreja? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz que cada um, falando de contribuição, falando de dinheiro mesmo, diz que cada um contribua de uma forma voluntária. Isso que é o zelo. Você, para demonstrar o seu zelo, você não pode ser obrigado. Você tem que dar por livre, espontânea vontade, por contribuição. Essa contribuição, esse zelo, é que forma na sua mente, forma uma boa consciência, formado na sua mente, o zelo de ser voluntário. O zelo que era colocado lá pelos apóstolos era forçado. E o versículo 18 diz assim, é bom ser zeloso. Olha o que diz o apóstolo Paulo. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, sempre da graça, e não somente quando estou presente convosco. Não somente quando está se pregando a graça, tem que ser zeloso em todo o tempo. O zelo que o apóstolo Paulo formou é o zelo da graça, o zelo do bem, um zelo de gratidão. Esse que é o zelo que tem que estar formado na sua cabeça, na sua mente. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo zelo que houve em Cristo, não Jesus de Nazaré, que houve em Cristo Jesus. O zelo que tem que haver na nossa mente, na nossa vida, é o mesmo zelo que havia em Jesus de Nazaré, em Jesus ressuscitado. Versículo 19 diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que, porque essa formação, formar Cristo na mente de alguém, não é de um dia para o outro, até que, isso é um crescimento, é de glória em glória, é de informação em informação, é de conhecimento, de glória em glória. E diz mais, até que Cristo seja formado em vós. Formar Cristo é um conhecimento, é conhecer, abençoar, o propósito do sacrifício de Cristo. Formar Cristo na mente de um abençoado é quando ele entende o propósito do sacrifício de Cristo ali na cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 1, olha o que diz, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Isso é formar Cristo na sua mente, é você saber que você é livre, que não pode haver obrigação, como faziam os da lei. Não pode haver obrigação para fazer tudo o que você quer fazer. Num certo versículo, escrevendo em Corinto, o apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, nem tudo convém, mas você tem a liberdade para fazer o que você quiser. O que você plantar, naturalmente você vai colher, não é isso? Que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, mas não pode ser por obrigação. Cristo na sua mente, você é livre, você foi livre para a liberdade com que Cristo te libertou, e não tornei-vos a meter debaixo do jugo da escravidão. E no versículo 20, ele diz o seguinte, eu bem quisera agora estar presente convosco, e mudar a minha voz, porque estou perplexo de vós.
Olha só, o apóstolo Paulo estava perplexo de vós. Por quê? Porque eles estavam retrocedendo. Eles largaram a graça e voltaram para a lei. Que coisa, que situação. Veja só o que ele diz aqui, ó. Gálatas capítulo 5, no versículo 2. Olha só. Eis que eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar, se vocês deixarem a graça e voltar para a lei, Cristo de nada vos aproveitará. E o versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, se você deixar a graça e voltar para a circuncisão, voltar para o jejum, voltar para o batismo nas águas, voltar para os montes, voltar para a ceia, voltar para o dízimo, está obrigado a guardar toda a lei, porque são 613 mandamentos. Não são apenas 10 mandamentos que estavam escritos lá na tábua de Moisés, não. São 613 mandamentos. Se você errar em um, você é culpado pelos 613. E o versículo 4 diz: separados estáis de quem? De Cristo. Cristo não vai se formar na sua mente se você voltar para a lei de Moisés. Para se formar Cristo na sua mente, vocês têm que estar de acordo com a graça de Deus. Separados estáis de Cristo, vós os que justificai pela lei da graça tendes caído. Abençoados, eu recebo que você não se afaste da graça, para que Cristo seja formado, o evangelho da graça seja formado na sua mente. É necessário que você fique de Romanos até Hebreus. É onde está o evangelho da graça de Deus. Fora disso, é contaminação dos outros apóstolos. Vai encontrar obrigação. Eu sei que os outros apóstolos, eles falam coisas até boas, coisas tranquilas, né, que até parecem que está em graça. E até se você olhar de um certo ângulo, você vai entender que está em graça. Mas corre o risco de cair em obrigação. Porque o verdadeiro evangelho que te apresenta livre é o evangelho da graça de Deus. Vamos aqui repetir, ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nenhum apóstolo te apresenta livre. Somente o apóstolo Paulo, que recebeu a graça de Deus lá no paraíso. E veja só, abençoados, muitas pessoas, até a mim já me perguntaram assim algumas vezes, até com tom de zombaria, nos perguntam se já estamos salvos. Porque nós ensinamos, o Evangelho diz que nós já estamos salvos. Se já estamos salvos, independente de qualquer obra, para que pregar? Para que ficar na frente de um celular? Para que ficar na frente de uma câmera, pregando o Evangelho da graça, ensinando essas coisas, se nós já somos salvos? E somos salvos sim, isso é verdade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vamos aqui ler, para mostrar para você que aqueles que dizem que nós somos salvos, realmente nós somos salvos. No versículo 9 diz assim, ó, que nos salvou, Cristo nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não dependeu da minha obra, não dependeu da sua obra. Dependeu do quê? Mas segundo o seu próprio propósito e graça. Foi Cristo, foi Deus que quis salvar você. E que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A nossa salvação nos foi dada antes dos tempos eternos, antes de você chegar nesse corpo aqui. Então é por isso que nós falamos, nós já nascemos salvos. Quando eu cheguei aqui nesse corpo, eu já cheguei salvo. Então, para que pregar? Para que estar ensinando às pessoas o evangelho da graça? Para quê? Gálatas capítulo 4, versículo 19, olha só que nós lemos, vamos ler pela terceira vez. Mas, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o motivo, a razão da nossa pregação é para que Cristo seja formado na sua mente. Para que você entenda realmente quem é Cristo na sua vida. Você entenda o evangelho da graça. Porque o evangelho diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que o conhecimento vem pelo ouvir. Você é um filho, você foi salvo junto comigo, junto com todos os filhos, lá, antes da fundação do mundo. Mas se você não tem esse conhecimento,
Você pode viver como um perdido. O conhecimento, ele vem pelo ouvir, mas ouvir o evangelho da graça. Porque falar, muitos estão falando por aí. Anos e anos estão falando, mas estão falando de acordo com o zelo lá dos apóstolos, que não forma Cristo na mente de ninguém. O conhecimento, ele vem pelo ouvir. Você precisa emprestar o teu ouvido a quem prega o evangelho da graça. Conferir, por isso que nós falamos, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote aí no papel tudo o que está sendo falado e confira para ver se está de acordo com o evangelho da graça. Se não estiver, pare, não dê ouvido. Mas se estiver, ouça, entenda, porque vai formar Cristo em você. Porque você, sem o conhecimento da graça, você sem essa ciência, você vai ser salvo, você é um salvo, mas vai viver como um perdido. Imagina, você viver como um perdido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz que nós fomos salvos pela graça. Você é salvo, não é que você vai ser, você é salvo pela graça. Mas se você não entender, que é um salvo, como é que você vai viver sem esse conhecimento? Você vai viver como um perdido. E existe, abençoados, muitos por aí, muitos filhos, que são filhos, são herdeiros, são ricos, mas por falta de conhecimento, por não entender a sua posição em Cristo Jesus, como nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que são livres, vivem por aí como um perdido. Gálatas capítulo 4, no versículo 1, diz assim, digo, pois, olha só o que diz o apóstolo Paulo, digo, pois, que todo tempo, toda a vida, você pode passar aqui 100 anos nessa vida, digo que todo tempo, que o herdeiro, que o filho, que o salvo é menino, vive como menino, em nada difere do escravo, em nada difere do perdido. Aquele filho, aquele herdeiro que não tem o conhecimento, em nada ele difere do escravo, do perdido, ainda que seja senhor de tudo. O Evangelho diz que mesmo que você seja rico, mesmo que você seja herdeiro de Deus, porque rico você é, herdeiro você é. O Evangelho fala em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Deus, sendo pobre, se fez rico para enriquecer os seus filhos, que somos nós ali na cruz. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que nós somos filhos e, sendo filho, também somos herdeiros de Deus. Agora, mesmo sendo rico, mesmo sendo herdeiro, vai viver debaixo dos rudimentos fracos e pobres. Porque lhe falta o conhecimento da graça de Deus. Cristo não está formado na sua mente. Quantos filhos abençoados que nós ouvimos falar, eu sou pobre, nu, miserável. Cristo não está formado na mente desse abençoado, porque o Evangelho diz que nós somos ricos, independente daquilo que você vê. Diz que o justo vive pela fé, não pelo que vê. Pela fé, não por nós andamos nessa terra pelo aquilo que nós queremos. Cristo sendo formado na nossa mente. Então, se não tem conhecimento, vai viver nesse mundo debaixo de rudimentos fracos e pobres, sendo obrigado a fazer tudo que os homens te guiarem. Por quê? Lhe falta conhecimento, não sabe que é um filho, não sabe que é rico, não sabe que é um herdeiro. Se Cristo não estiver formado na sua mente, você vai andar nesse mundo como um escravo. E você sabe o que são rudimentos fracos e pobres? O Evangelho te mostra aqui, Hebreus capítulo 6. Olha aqui o que ele diz aqui, a respeito dos rudimentos fracos e pobres. Pelo quê? E qual é a sua posição diante desses rudimentos? Porque são fracos e são pobres. Você que é um rico, você que é um herdeiro. Pelo quê? Deixando os rudimentos. Deixando, é para deixar, hein? Não é para praticar, como ensina o zelo da religião. O zelo da religião diz que você tem que fazer esses rudimentos aqui, fraco e pobre. Mas o Evangelho da Graça, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu lá no paraíso, diz que é para deixar. Ele diz, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo
Sabe por que não lançar de novo? Porque já foi lançado uma vez lá na cruz. Cristo já lançou. Não é necessário de você lançar de novo. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Obras que morreram lá na cruz com Cristo Jesus. E de fé em Deus. E da doutrina dos batismos. E da imposição das mãos. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essa relação aqui você sabe que poderia ter 613 itens, porque a lei de Moisés, os rudimentos da doutrina de Cristo, se compõe de 613 mandamentos. Então, são rudimentos fracos e são rudimentos pobres. São as práticas de Jesus de Nazaré debaixo da lei. Jesus de Nazaré. Não estamos falando do Cristo ressuscitado. Nós estamos aqui para te explicar Cristo ressuscitado na sua mente. Formar Cristo na sua mente. Jesus de Nazaré não nos pertence. Escrevendo a Romanos capítulo 7, no versículo 4, nós lemos sempre esse versículo aqui. Romanos capítulo 7, versículo 4. Olha a diferença de Jesus de Nazaré para Cristo ressuscitado. Diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, para o zelo da lei, para o que pregava Pedro, Tiago e João, pelo corpo de Cristo. Como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou. Você pertence àquele que ressuscitou. Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré, porque tudo que Jesus de Nazaré fez antes da cruz são fracos e pobres. Rudimentos, são práticas fracos, rudimentos fracos e pobres. Por quê? Porque a lei já teve um fim. Por isso que o Evangelho diz que tudo que Cristo fez antes da cruz são fracos e são pobres, porque faziam parte da lei e a lei já terminou. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Não é que vai ser. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Simples assim. Porque o zelo dos apóstolos mandava você fazer todos os rudimentos que nós lemos aqui. Ó. Batismo nas águas, jejum, subir a monte, Santa Ceia, dízimo, tudo isso era o zelo dos apóstolos. Mas, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você apenas tem que crer. Crer que ele já fez no teu lugar. Sabendo que você é um rico, que você é um herdeiro dele, que você faz parte daquela herança lá da cruz. Com a lei ela forma Jesus de Nazaré, não forma Cristo. Se você se meter com Jesus de Nazaré, o que vai ser formado na sua mente é Jesus de Nazaré e os 613 mandamentos. Você vai viver jejuando, você vai viver subindo em monte, você vai pegar os seus 10% do seu salário, vai entregar na mão de alguém, porque é Jesus de Nazaré que está sendo formado na sua mente. Mas o Evangelho nos ensina que o que tem que ser formado na sua mente, quem é? É Cristo ressuscitado. Vamos ler aqui mais uma vez, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Até que Cristo, não é Jesus de Nazaré, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado em vós. Fuja de Jesus de Nazaré. Nós não temos nada contra Jesus de Nazaré, mas o que ele fez antes da cruz. O nosso Cristo, nós lemos aqui, Romanos capítulo 7, versículo 4. É o Cristo ressuscitado, que morreu e ressuscitou lá naquela cruz. Morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. É esse que é o nosso Cristo. Nós estamos aqui, ó, depois da cruz. Antes da cruz, Jesus de Nazaré. Então a sua mente tem que ser formada da cruz para frente. O que diz da cruz para frente? Que você é um livre, que você é um abençoado, que você é um santo, que você é perfeito, que você não pode se perder, que ali na cruz Cristo pagou por você o preço necessário. Você não tem que se meter com Jesus de Nazaré, você não tem que se meter com os apóstolos. O nosso negócio, o nosso assunto é com Cristo ressuscitado, e que no que diz respeito a apóstolo, é o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 5, ele deixa bem claro, pelo qual a igreja de Cristo recebeu a graça
e o apostolado para a obediência à fé. E esse apóstolo foi o apóstolo Paulo. Escrevendo a Timóteo, ele diz ser o doutor, o mestre e o apóstolo dos gentios, depois da cruz. Da cruz para frente, o apóstolo é o apóstolo Paulo. O evangelho é de Cristo. O evangelho é de Cristo. Mas foi Paulo que recebeu a revelação lá no paraíso. Agora, se você se meter com os outros apóstolos, que pertenciam a Jesus de Nazaré, o que vai se formar na sua mente é a doutrina daqueles homens. Um zelo que era obrigado. Você era obrigado. Já que falei várias vezes, vou repetir, eu sofria muito, né, lá na religião, com aquela pergunta que alguém sempre me fazia. Se Jesus de Nazaré fez, por que que você não pode fazer? Abençoados, você não pode fazer exatamente porque ele já fez. Essa foi a função dele. Quando ele esteve lá na cruz, ele morreu, ele ressuscitou, ele veio a ser o nosso substituto. Eu não poderia jamais, de forma alguma, cumprir 613 mandamentos. Você não poderia jejuar 40 dias. Imagina você jejuando 40 dias, ele veio ser o nosso substituto. E quando morre e ressuscita, então nós estamos perfeitos com ele. Porque ele agora está sendo formado aqui na nossa mente. Por quê? Abençoado, o que impede a formação de Cristo é exatamente isso. Na nossa mente, na mente de um filho, é a lei de Moisés. A lei de Moisés é que impede que você seja formado aqui na sua mente, que você entenda Cristo ressuscitado. Se você se meter com Jesus de Nazaré, você não vai entender o Cristo ressuscitado. Porque o Evangelho fala, escrevendo a Romanos, capítulo 11, versículo 6, que não se pode misturar Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado. Não pode se misturar a lei de Moisés com a graça aqui na sua mente. Ou a sua mente, veja bem, ou aqui na sua mente tem lei de Moisés, ou tem a graça de Cristo. Não pode ter as duas. Não pode ter os dois pensamentos. Não pode ter dois zelos na sua mente. Ou você está zeloso pela lei de Moisés, ou você está zeloso pela graça de Cristo. E o nosso zelo é da cruz para frente, é pelo Cristo ressuscitado. Se você está sendo zeloso por Jesus de Nazaré, pelas obras de Jesus de Nazaré, pelos rudimentos, pelas coisas que ele fez, você está desperdiçando o teu zelo e não vai adiantar de nada. Veja só aqui, ó. E veja aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Veja que diz aqui o apóstolo Paulo, 3:1. Ó insensatos Gálatas, olha como que ele chama aquela igreja que estava voltando a ser zelosos por Jesus de Nazaré. Estavam voltando para o zelo daqueles apóstolos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? O apóstolo Paulo apresentou o Cristo ressuscitado àquela igreja. E eles foram fascinados pela lei de Moisés. Chegaram lá três homens bem conhecidos nossos, que levaram a lei e então fascinaram aquelas pessoas a voltarem para as obras, voltarem para o zelo que não convém. E que homens foram esses? Gálatas capítulo 2, no versículo 14, você vai conhecer esses abençoados. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Mas, quando o apóstolo Paulo, quando ele viu que não andavam bem, direitamente conforme a verdade do Evangelho, então Paulo identificou algumas pessoas, alguns homens, que não andavam direitamente conforme a verdade do Evangelho. E a pergunta que nós fazemos sempre, se não está na verdade do Evangelho, aonde que está? Está na mentira. E se está na verdade da lei de Moisés, que não é mais verdade, porque a lei já acabou, se tornou uma mentira. E quem eram esses homens? Disse a Pedro, Paulo disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como o judeu. O mesmo caso do dízimo, que veio das mesmas pessoas, do mesmo zelo, Pedro obrigava os gentios a judaizar. Quando o nosso evangelho aqui na nossa mente é um evangelho de liberdade. Você é livre, você não pode ser obrigado a nada, abençoado. Cristo na sua mente te bota numa posição de liberdade.
Se te mandarem, se te obrigarem a fazer alguma coisa, corra daí, porque não é evangelho da graça. O evangelho é bem claro, nós já lemos aqui mais de 1000 vezes. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não pode haver obrigação. Nada, você não pode ser obrigado a nada. Nada. Para você, tudo é lícito. Nem tudo te convém. Mas quem vai julgar o que te convém ou não é você. Porque é você que vai colher tudo aquilo que você plantar. A prática do judaísmo é um zelo que não convém. Não convém para nós. Por que não convém? Porque nós já estamos depois da cruz. Judaísmo para nós não serve. Na forma de Cristo na mente, não serve esse zelo aqui na nossa mente. Porque o nosso zelo é depois da cruz. O judaísmo é antes da cruz. Veja Romanos capítulo 5, 20, diz assim, ó, leia aí comigo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa aumentasse. Veio a lei para que a desobediência fosse conhecida. Mas onde a desobediência foi muito conhecida, muito mais superabundou a graça de Deus, a obediência foi mais conhecida. Quanto mais lei, abençoado, quanto mais lei, mais desobediência. Se você está procurando a lei para obedecer a Deus, saiba que você está sendo desobediente, porque é a lei que mostrou a desobediência dos filhos para Deus. Se você se mete qualquer coisa da lei querendo obedecer a Deus, você está na contramão. Agora, se você quer obedecer a Deus, venha para a graça. O nosso evangelho, o nosso zelo é da graça. Forme Cristo na sua mente com o evangelho da graça, que você vai ser obediente a Cristo, vai ser obediente a Deus. Formando Cristo em vós, na mente, no conhecimento, não é fazendo nada, não é fazendo obras, não é subindo monte, não é jejuando, não é tomando Santa Ceia, comendo um pedacinho de pão e um cálice de vinho todo mês, que você vai estar formando Cristo na sua mente. Não, não. Não é por obras, é por conhecimento aqui, ó, por entendimento. As igrejas, veja bem, as igrejas esses lugares de religião que educadamente nós chamamos de igreja, estão cheias de crente. Outro dia eu estava vendo ali na televisão uma dessas, né? E tinha 5.000 pessoas, um registro antigo, uma filmagem antiga. Eles passaram um culto muito para trás, estava cheio. E assim são muitos, mas sem Cristo formado na mente. Pode ter lá 10.000 pessoas, mas se está pregando a lei de Moisés, Cristo não está sendo formado. Não adianta. Pode botar um prédio muito bonito, pedra de mármore, aquelas portas de abrir e fechar, ar-condicionado central, mas se não pregar a graça de Deus, não adianta, não forma Cristo. E por aí estão cheios de igrejas, chamadas de igrejas, que estão cheias, mas não tem Cristo na mente, não forma Cristo na mente de crente nenhum. Quer ver só um exemplo? Deixa eu aqui te dar um exemplo. Efésios capítulo 1, versículo 3, o que diz? Diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Já abençoou. Aí você entra num lugar desse, muito bonito, né? Muito luxuoso, com muitas pessoas. O que eles falam? Deus te abençoe. Está formando Cristo na cabeça de alguém, na mente de alguém, falando que Deus ainda vai te abençoar? Como falar Deus te abençoe? Seu evangelho é bem claro aqui no versículo 3, ó. Juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Aqui, ó, está dizendo então, ó, se você não é abençoado, Cristo também não é. Imagine na cabeça de quem que cabe isso, Cristo não ser abençoado. Se estamos juntamente com Ele, se Ele é abençoado, nós também somos. Foi juntamente com Cristo. Você não pode falar, Deus te abençoe. Você tem que falar, você já é um abençoado. Isso é formar Cristo aqui na mente. Esses lugares que te ensinam, Deus te abençoe, corra disso, porque isso não é verdade. Está diferente do Evangelho. Vai prejudicar o teu entendimento. Falar, Deus te abençoe. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó, Colossenses 1, 27. Vamos ler aqui, ó.
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Você sabe o que é em vós? É dentro, não é do lado. Cristo em vós. Então, como é que alguém vai buscar o Espírito Santo? Hoje, nesses lugares, né, muitas pessoas, eles falam, hoje vai ter uma grande busca do Espírito Santo. O Evangelho diz que Cristo já está em vós. Como é que você vai procurar alguma coisa que já está dentro de você? É por isso que eles não acham. Toda semana, toda sexta-feira, tem busca do Espírito Santo. Por que não acha? Porque já está aqui, ó, formado na nossa mente. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é para procurar, já está. Para isso, você precisa formar Cristo em você. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Cristo já está. Não vai estar, já está. Falta é o conhecimento da graça. Ele já se fez um com o teu Espírito. Você não tem que estar procurando por Ele. Agora, o que falta em você é o conhecimento da graça de Deus. São crentes, são irmãos, são salvos, são predestinados, têm o nome escrito no livro da vida, mas por falta do conhecimento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 4, veja que o apóstolo Paulo fala a respeito desses irmãos que estão formando Jesus de Nazaré, que falam Deus te abençoe, que estão procurando jejum, que não têm conhecimento. Gálatas capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos. O apóstolo Paulo diz que esses são falsos. Não estamos falando aqui da vida particular de ninguém, da moral de ninguém. Mas o apóstolo Paulo diz que, segundo a doutrina, segundo o zelo, são falsos. Por quê? Estão em Jesus de Nazaré, estão no Deus te abençoe, estão no batismo nas águas, estão procurando o Espírito Santo, quando tudo isso já nos foi dado por Cristo lá na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo fala, são falsos, abençoados, saia dessa falsidade, não procure mais essa falsidade. Forme Cristo na sua mente com o Evangelho da Graça. Olha, abençoados, veja bem, nós estamos dentro de um corpo viciado e enganoso. Esse corpo aqui, ele está cheio de vícios. Todas aquelas debilidades que Adão colocou lá no Jardim do Éden, estão aqui, todas estão imputadas aqui. Lá na cruz, as minhas debilidades, os teus pecados, a tua desobediência foram justificadas, mas as obras da carne estão todas aqui. Romanos capítulo 8, venha comigo aqui, Romanos capítulo 8, no versículo 7, olha só, 8, 7 diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser a carne. Então, abençoados, você precisa de um conhecimento aqui na sua mente, lá dentro do Espírito, para viver bem nessa carne. Porque senão ela vai te levar para a escravidão. Ela vai te levar para o zelo errado. Sem Cristo formado na mente, esse corpo aqui vai te matar. Quantas pessoas que nós vemos por aí, literalmente, se enforcam, se jogam de um prédio, entram assim em tristeza profunda, porque falta o conhecimento da graça de Deus. Cristo não está sendo formado na mente desses abençoados. Por mais difícil, por mais complicada que seja a situação, se Cristo está formado na sua mente, você entende, tudo coopera para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Ele me predestinou lá antes da fundação do mundo. E passe o que passe, venha o que venha, Deus tem o controle de toda a sua vida. Não entre em desespero, mas para isso é necessário o conhecimento da graça de Deus. Porque se você se meter lá com a lei de Moisés, abençoados, esse corpo vai te matar, porque aquele era um pacto de maldição e morte. Um tempo atrás eu tive a notícia que um amigo meu se jogou na frente de um carro, um abençoado que trabalhava bem, mas entrou num problema, numa situação complicada, nos olhos dele. Ele andava por vista, não via a solução, mas você, com o conhecimento da graça, sabe que todas as coisas, tudo está debaixo do controle de Deus. Venha o que venha, passe o que passe, Deus tem o controle da sua vida, abençoado.
Fique calmo, fique tranquilo. A situação complicada não fugiu do controle de Deus. Nós já falamos aqui outras vezes e vamos repetir. Falamos sempre o mesmo. A sua vida não está em deriva. Deus tem o controle da sua vida. Às vezes acontecem umas coisas aí, Deus está vendo, Deus está tomando conta, Deus está observando. E tudo que você planta, você colhe. Amanhã, você quer colher um negocinho melhor? Plante bem hoje. Você hoje está colhendo o que você plantou ontem. Mas Deus, Ele tem o controle da sua vida. Forme Cristo na sua mente. Você vai ser muito mais feliz aqui. Sem o conhecimento da graça, você vai se conhecer na carne. Você não vai se conhecer no Espírito. É necessário que você forme Cristo aqui na sua mente para você se conhecer no Espírito. Segundo a carne, não pode. 2 Coríntios 5,16, olha o que diz o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5,16, ele fala assim, assim que daqui por diante, depois que Cristo morreu, depois que a lei acabou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém, nem você mesmo. Você não pode se conhecer segundo a carne. Você tem que se conhecer segundo o Espírito. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. Isso aqui que você está vendo aqui, aí na sua tela, aí na sua frente, é uma participação de carne e sangue. Eu estou aqui dentro, é o Espírito que está aqui guardado. Mas essa é uma informação que é só dada pelo Evangelho da Graça. Se você se meter com a lei de Moisés, você vai se conhecer segundo a carne. Aí você vai se ver com defeito, você vai se ver em pecado, você vai se ver pobre, você vai se ver a pior pessoa do mundo. Porque vai se conhecer segundo a carne. Porque a carne hoje ela pode estar muito boa, mas amanhã você pode acordar pelo avesso. Mas o Espírito perfeito, todos os dias você vai estar bem. Se não formar Cristo, a carne te vence. Você precisa formar Cristo na sua mente, porque senão essa tua carne que você tem aí, que não aproveita para nada, Jesus de Nazaré, uma vez ele falou, o Espírito está perfeito, já profetizando o que ele ia fazer lá na cruz. O Espírito, 100%. Agora a carne, para nada aproveita. Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Mas isso é uma formação aqui no Espírito, não é na sua carne. A sua carne não vê mais do que vencedor em nada. Tanto é que esses lugares chamados igrejas evangélicas, que não formam Cristo na mente, eles promovem culto da vitória. Por que culto da vitória? Porque estão se vendo que na carne, mas no Espírito, o Evangelho diz que você já é. Não é que você vai ser, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando a mente está formada em Cristo, você desfruta aí, dos benefícios da graça de Deus. Mas tem que formar a sua mente e ninguém vai mais te guiar os teus passos. Como lá acontece, passa aqui à frente que eu vou colocar a minha mão na sua cabeça e Deus vai te abençoar. Como abençoado? Como que isso pode? Quando Cristo é formado aqui, na sua mente, você desfruta do privilégio de entender que você mesmo ora por você. Eu não preciso orar por você. Você ora por você. O que eu posso fazer é declarar na sua vida o que está escrito aqui no Evangelho. O Evangelho diz que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se manifestar uma enfermidade no teu corpo, o que eu vou falar? Que se manifeste no teu corpo mortal aquilo que Cristo já fez por você lá na cruz. Curado. Você é curado. Então você aproveita de todas as situações dadas por Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, olha só o que ele diz. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem que estar em Cristo Jesus formado aqui na mente, que não anda segundo a carne, que não tem a mente formada segundo a lei, mas tem a mente formada segundo o Espírito, segundo as 14 cartas do apóstolo Paulo. Nenhuma condenação há. Nada vai te condenar se você formar a sua mente em Cristo Jesus. Porque o Evangelho é bem claro. Ninguém pode te condenar. Foi Cristo que pagou o preço por você. Mas é necessário que você ande de acordo com o Evangelho da Graça. Porque está bem claro aqui, que não anda segundo
a lei, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Isso é uma posição aqui, ó, uma situação aqui, um conhecimento na sua mente. Porque de fato, nenhuma condenação há para você. Mas se você não tem Cristo formado em você e anda segundo a carne, aí você vai se ver em condenação. Você vai pensar até que possa ir para um suposto inferno, que nem existe. Tamanha vai ser, ó, o mau zelo, a falta de conhecimento aí na sua mente. Então, abençoado, se você vê, então aí você se vê realmente como você é. Quando Cristo é formado na sua mente, abençoado, santo, perfeito, um só Espírito com ele. Hebreus capítulo 10, versículo 14, tem um versículo aqui, ó, muito lindo, que eu gostaria de ler com a abençoada aí. Hebreus capítulo 10, versículo 14, que diz assim, ó, porque com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. E que oferta foi essa? O sacrifício de Cristo ali na cruz. Quando Cristo é formado aí na sua mente, então você entende que a perfeição que você tem é no Espírito e foi com a oferta de Cristo lá na cruz. E que você não precisa fazer mais nada para essa perfeição. Porque perfeito você já está. Como é que você pode querer melhorar alguma coisa que já está perfeito? De maneira nenhuma. Não adianta você fazer jejum, não adianta você fazer monte, campanha, corrente, copo de água depois da oração, garrafinha, água ungida, porque não vai melhorar o que Cristo já fez na cruz por você. Você é perfeito com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo Jesus ali na cruz. Abençoado, eu recebo que você entenda a necessidade de você formar Cristo na sua mente. Você precisa entender para que você seja feliz aqui nesse mundo. O evangelho escrito a Roma, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que aqueles que recebem esse conhecimento, que é a abundância da graça, o conhecimento do evangelho, vai ter uma vida feliz, vai reinar em vida, vai entender as situações, mas é necessário que você se entregue, que você se envolva com o evangelho da graça e largue essas práticas malditas aí da religião, que estão só prendendo as pessoas, estão fazendo as pessoas escravas, não serve para nada, não tem zelo nenhum por Deus, Deus não se agrada disso, Deus não está na lei, Deus está na graça. Você quer agradar a Deus? Então cumpra a graça, ande de acordo com a graça de Deus. Abençoados, eu recebo Cristo formado em você. Eu recebo que nessa noite, Cristo mesmo complete esse entendimento que talvez a minha voz não tenha conseguido alcançar. Que de glória em glória você chegue aonde tem que chegar, no pleno conhecimento da graça de Deus. E que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, a melhor noite para você. Recebo que tudo está bem. Recebo mais uma vez que Cristo seja formado na sua mente com a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Melhor semana para você.